Fala pessoal do Table Redonda, meu nome é Plácido Berce, sou repórter esportivo do Grupo Globo e metido a escritor também, sou autor de 2 livros, o Nuvem de Terra, lançado em 2018, Nuvem de Terra, relatos do primeiro correspondente esportivo brasileiro no Quênia, e do Paixão, uma viagem pelo futebol inglês, livro lançado em 2015, e vocês já devem imaginar o motivo de eu estar participando aqui do canal. E esse livro foi escrito ao longo de 8 meses. Eu morei em Manchester de setembro de 2014 a maio de 2015. Na época eu tinha um blog que eu escrevia crônicas ali sobre o futebol inglês, sobre vivências que eu acabava tendo em pubs, em estádios, torcedores que eu conhecia. E aí eu resolvi escrever o Paixão, uma viagem pelo futebol inglês, quase um estudo de caso sobre como o futebol é vivido na Inglaterra. Das casas de apostas, do aspecto cultural, histórico, dos times pequenos das divisões inferiores, como da 10ª divisão, 9ª divisão, até os poderosos e milionários Manchester United, Manchester City, times que foram comprados recentemente por empresários estrangeiros, e tendo sempre como norte a paixão do torcedor, seja ele inglês ou estrangeiro que vai morar na Inglaterra e passa a viver aquela cultura, aquela rotina. Então, tendo isso como norte, eu passei a buscar e escrever as histórias que compõem o Paixão. E aqui, por exemplo, eu não estou com tanto frio assim, reuni alguns cachecóis que eu adquiri ao longo desses 8 meses morando em Manchester. Esse aqui, por exemplo, Manchester City e Roma, disputado no dia 30 de setembro de 2014. Vou mostrar para vocês aqui, 30 de setembro de 2014 pela Champions League. Esse jogo foi 1-1, gol do Agüero, e o gol da Roma foi marcado pelo Totti naquele dia. Aos 38 anos e 3 dias, ele se tornou o jogador mais velho na história a fazer um gol na Champions League. Esse outro cachecol aqui é do Manchester United, comprado ali na frente de Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. Esse aqui eu guardo com muito carinho. Na época, inclusive, que morei em Manchester, um dos blogs que eu escrevia era para o site da ESPN, era o Diablog Vermelho. Então, realmente tenho muito carinho pelo Manchester United. E o meu cachecol favorito é esse aqui do FC United of Manchester, time fundado por torcedores que se rebelaram contra o sistema capitalista incorporado ali no clube, que principalmente foi adotado depois da venda do Manchester United para o Malcolm Glazer, um empresário americano. Essa venda aconteceu em 2005, resolveram criar o FC United of Manchester, um clube que se diz contra o capitalismo. Na época o time disputava a 6ª divisão inglesa, em 2015, e eu fui assistir a um jogo no dia de St. Patrick, que é um dia que tradicionalmente os ingleses bebem muito, e eu acompanhei um grupo de torcedores bastante fanático ali, e um dos torcedores me presenteou com esse cachecol. Eu nem comprei, realmente foi um presente de um torcedor maluco ali que viajava de Manchester para cidades da região para acompanhar o time na 6ª divisão inglesa, em noites muito frias, geladas, mas aí com um esquinho no dia de St. Patrick, tudo ficava mais quente, mais fácil. Então por isso eu guardo esse scarf, como eles dizem, esse cachecol com muito carinho, porque para mim ele simboliza a paixão do inglês pelo futebol. E agora, 5 anos depois, Paixão, uma viagem pelo futebol inglês, está ganhando uma 2ª edição através da editora Corner. A Corner já se destaca no mercado editorial brasileiro há um tempo, fazendo revistas esportivas, e agora eles também estão fazendo livros. E essa 2ª edição do Paixão está totalmente repaginada, tanto graficamente quanto também em termos de conteúdo. Claro que a base das histórias é a mesma, mas eu acrescentei vários detalhes às histórias. Como eu disse, eu escrevi esse livro em 8 meses e também era muito mais novo, então algumas histórias eu acabei não aprofundando tanto, detalhes que eu acabei deixando de fora e que hoje, relendo, eu percebi que faziam falta, que esses detalhes são essenciais para que você consiga visualizar melhor as histórias que eu vivi. Então, aproveitando para fazer meu marketing pessoal aqui, eu acho que realmente essa 2ª edição do Paixão, para quem gosta de futebol inglês, para quem gosta de boas histórias, tá bem legal. É um livro imperdível, eu diria. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que foi e como foi essa vivência, eu vou ler para vocês um trecho de um capítulo que eu acho menos óbvio, que é o capítulo O Combustível da Paixão, que fala sobre o hábito dos ingleses em apostar. As apostas esportivas, elas compõem realmente um traço bastante característico do modo em que os torcedores na Inglaterra vivem o futebol. Então, vou ler para vocês um trechinho de O Combustível da Paixão. Por 3 libras, montei uma combinação envolvendo 16 partidas que dariam um retorno positivo de 442 em caso de acerto, o que tratava-se de um bom montante de dinheiro, especialmente ao converter o valor para reais. Apostei nos favoritos em todas. A rodada começou numa terça-feira e junto com ela veio a apreensão.
A cada apito do juiz mundo afora, a bolada de dinheiro aproximava-se. Faltavam poucas das 16 partidas a serem disputadas, e o acerto mais difícil passava por Everton e Dinamo de Kiev da Ucrânia, um confronto válido pela Liga Europa. O jogo seria no Goodson Park, e seguindo minha lógica de raciocínio, fui de Everton, por ser o mandante. O sol já tinha baixado e caminhava pelo centro de Manchester, ao lado do meu amigo Guilherme, que, não contendo os ânimos, teve uma ideia: vamos acompanhar o jogo na NASA. Aqui vale um pequeno adendo: NASA era o apelido dado pelo meu amigo brasileiro Guilherme a uma casa de apostas cheia de televisões que pareciam aqueles monitores da NASA, então por isso esse apelido carinhoso. Vamos voltar ao texto. As poltronas vazias convidavam a dupla de turistas a sentarem-se, mas nenhuma das televisões transmitia a partida. Tem como colocar na partida do Everton, por favor? Claro, nem sabia que havia começado, respondeu o funcionário mais preocupado com suas palavras cruzadas. A mudança de canal trouxe más notícias. O duelo já caminhava para o fim e o placar apontava 1-1. Para um desfecho bem sucedido, o time de Liverpool precisaria marcar um gol nos próximos 20 minutos. Sentamos nas poltronas e passamos a torcer. Tudo caminhava para um triste desfecho quando, aos 37 minutos da etapa final, o árbitro assinalou um pênalti para os donos da casa. Festa na NASA! Distante 52 km dali, o atacante belga Romelu Lukaku ajeitou a bola para a cobrança. Chovia no estádio em Liverpool. O juiz autorizou a batida. Lukaku correu, os dois amigos brasileiros se contorceram de nervoso. O goleiro pulou para a direita. A bola foi no meio e gol! Como se tivéssemos ingerido uma bomba de adrenalina, nos abraçávamos e pulávamos sob os olhares confusos dos ingleses, que logo voltariam a analisar as apostas do próximo fim de semana.